Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 29. Bons estudos! O que o Flick tá fazendo aí? Não é o Flick, é a Flack. E cadê o Flick? Tá aqui comigo. Peraí, você colocou o peixe dentro da banheira? É, eu queria saber como é que ele fica há tanto tempo debaixo d'água. Peixe respira dentro d'água, né, Dudu? Cadê? Como? Como? Como os peixes respiram debaixo d'água? Esse é um dos temas da nossa teleaula. Nesta teleaula você vai aprender como os peixes respiram debaixo d'água. Vai conhecer tipos diferentes de respiração e saber como funciona nosso pulmão. É, Dudu. É que o peixe, quando respira, está fazendo a mesma coisa que nós. Como assim? É que a respiração até debaixo d'água quer dizer a mesma coisa. Como? É pela respiração que os seres vivos obtêm oxigênio e eliminam o gás carbônico. Ao respirar, tomamos oxigênio do meio e liberamos o gás carbônico produzido pelas nossas células. É uma troca, chamada troca gasosa, porque trocamos um gás por outro, o oxigênio pelo gás carbônico. O oxigênio entra na célula e o gás carbônico sai. Para que os gases entrem e saiam, a membrana deve ser úmida, fina e permeável. O oxigênio entra na célula porque a sua concentração é maior fora dela. E o gás tende a se deslocar para onde é menos concentrado. E o gás carbônico, que é produzido pela célula, sai porque está menos concentrado fora dela. Esse movimento dos gases para onde estão menos concentrados é mais ou menos como o dessa fumaça. Ela tende a se deslocar para onde há menor quantidade. Há sempre menor concentração de oxigênio na célula do que no meio onde vive o animal, seja no ar ou na água. Nós e todos os seres terrestres obtemos o nosso oxigênio do ar. Os peixes obtêm o oxigênio da água. O processo de troca de gases é o mesmo para animais muito pequenos. Dudu? Renato, que água mais suja. Quer colocar na minha coleção de minhoca, ó? Não, Dudu. E também não é água suja. É água de rio, que eu peguei lá na escola para observar um ser que vive aqui. Deixa eu ver. Ah, eu não tô vendo nada. Claro, né, Dudu? É que ele é muito pequenininho, tão pequenininho, que só dá para enxergar aqui com um microscópio, entendeu? Chama ameba. A ameba, Dudu, só tem uma célula. E como que ela faz pra respirar? Ela respira por essa célula. Pela membrana da célula, entra o oxigênio e sai o gás carbônico. Esse tipo de respiração chama difusão. Difusão é o nome do processo de movimentação dos gases através da membrana respiratória. A ameba é um organismo muito pequeno e por isso respira por difusão. Nos organismos maiores, é diferente a maneira como os gases chegam até a membrana respiratória e são transportados para as células. Na verdade, existem 4 tipos principais de respiração, que variam em função do tamanho do animal, de sua necessidade de oxigênio e do ambiente em que vivem. Assim, a respiração pode ser cutânea, como nas minhocas, branquial, como nos peixes, e traqueal, nos insetos. E a respiração pulmonar, que é a nossa e dos animais terrestres maiores. Pulmonar é o nosso tipo de respiração. Animais como os sapos, por exemplo, possuem, além da respiração pulmonar, respiração cutânea. Isso significa que eles respiram através da pele. As células da pele absorvem o oxigênio, que é transportado para outros tecidos por vasos sanguíneos que se ramificam na pele. Outros vasos sanguíneos transportam para a pele o gás carbônico liberado pelas células de todo o corpo do animal.
Além dos sapos, possuem respiração cutânea as rãs, as pererecas e as minhocas. As minhocas, Dudu, respiram como os sapos, pela pele. Mas a pele do sapo e da minhoca é meio gosmenta. E tem que ser. Porque o oxigênio e o gás carbônico só atravessam a membrana celular quando dissolvidos em água. E esse muco mantém a pele da minhoca e do sapo sempre úmida. E é por isso também, Dudu, que você tem que manter a terra das minhocas sempre meio úmida, para não ter perigo da pele delas secar e elas não poderem mais respirar. E é para poder respirar sem problemas também que os sapos vivem em lugares que tem água por perto. O Flick já não tem esse problema, né? Ele tá sempre molhado. Não tem nada a ver, Dudu. O Flick e os peixes não respiram pela pele. Ele também não tem nariz. Como é que ele respira? Pelas brânquias. A respiração aquática, quer dizer, embaixo d'água, quase sempre é feita pelas brânquias, que podem ser internas ou externas, como é o caso da salamandra. A salamandra é um tipo de anfíbio que possui brânquias externas quando jovem. Os peixes têm brânquias internas. Nós não vemos porque elas ficam cobertas por uma placa óssea que se movimenta como uma tampa, abrindo e fechando. Essa placa é chamada de opérculo. Os peixes usam as brânquias para respirar. Mas o que será que eles respiram debaixo d'água? Nós respiramos e absorvemos o oxigênio do ar. E os peixes respiram o quê? Dá licença. Nós respiramos e absorvemos o oxigênio do ar. E o peixe? O peixe, O2 da água. O oxigênio da água. O oxigênio da água. O oxigênio da água. Nós respiramos e absorvemos o oxigênio do ar. Os peixes respiram e absorvem o oxigênio da água. Só que não é o oxigênio da molécula de água H2O. É o ar que se mistura na água, ou a fotossíntese realizada pelas algas que garantem o oxigênio nos mares, rios e lagos. Mas como é que o peixe usa as brânquias para obter oxigênio da água? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Pela respiração, o peixe troca gases com o ambiente. Isto é, absorve o oxigênio da água e elimina gás carbônico. Para isso, conta com as brânquias. As brânquias ficam na região anterior do corpo do peixe, comunicando-se com a água e com a faringe. As brânquias contêm vasos sanguíneos no seu interior, com uma concentração de oxigênio menor que a da água e uma concentração maior de gás carbônico. A troca gasosa é realizada quando as brânquias são banhadas por água. A água entra pela boca do peixe até a faringe quando os opérculos estão fechados. Quando o peixe fecha a boca, os opérculos se abrem, fazendo com que a água passe da faringe para o meio externo, banhando as brânquias e trazendo oxigênio até elas. Entendeu agora, Dudu, como é que os peixes respiram debaixo d'água? É, mas tem uma coisa errada nessa história toda. O quê? Bom, se o peixe consegue respirar e absorver o oxigênio dentro da água, por que é que ele não consegue respirar o oxigênio aqui do lado de fora? Porque sem o suporte da água, as brânquias se colam umas nas outras e o peixe não consegue respirar. Acontece mais ou menos a mesma coisa que com esse pincel aqui. Quando está dentro da água, os pelos ficam separados. Fora da água, os pelos grudam uns nos outros. E fora da água, as brânquias perdem muita água para o ar. É para evitar a perda de água pelo corpo que nós, que respiramos em ambiente terrestre, temos a superfície respiratória numa cavidade especial. Nosso pulmão fica dentro da caixa torácica. Os pulmões são constituídos por sacos muito numerosos e muito pequenos, chamados alvéolos, que são formados por células sempre úmidas e revestidas por vasos sanguíneos. É aí que os gases são trocados. Quando inspiramos, o ar rico em oxigênio chega aos alvéolos, atravessa suas paredes e vasos sanguíneos e é transportado pelo sangue até as células do corpo. O gás carbônico liberado pelas células para o sangue chega aos vasos, passa para os alvéolos e é eliminado pelos pulmões quando expiramos.
Assim funcionam também os pulmões de outros animais, como anfíbios adultos, répteis, aves e mamíferos. Você vai ver aí no seu livro que os pulmões dos mamíferos são mais complexos que os de outros animais. Mas agora está na hora de falar de alguém que não tem pulmão: os insetos. Não tem pulmão? Não. O tipo de respiração dos insetos é o traqueal. O corpo dos insetos possui pequenos orifícios chamados estigmas, por onde penetra o ar até as traqueias. O oxigênio é conduzido pela traqueia e por ramificações umedecidas até as células dos tecidos. A troca de gases ocorre por difusão. Assim, eu acho que ela respira melhor. Agora o negócio é respirar fundo, porque chegou a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que é através da respiração que os seres vivos absorvem oxigênio e eliminam gás carbônico. Viu quais os principais tipos de respiração? A cutânea, a branquial, a pulmonar e traqueal. E viu como o peixe consegue absorver o oxigênio da água e permanecer todo o tempo lá embaixo. Por hoje é só. Agora é pegar o livro e estudar para tirar todas as dúvidas. Até a próxima!